Queridos e queridas, queridas e queridos, né, participantes, ouvintes, espectadores do Filosofando com Pizza, esse projeto maravilhoso que já está no seu 4º ano, né? Acho que é 4º, né? É, por aí. Pois é, edição 29, agora nessa nova etapa virtual, né? Hoje mesmo teríamos problema porque está chovendo dentro de casa, estamos todos tranquilos, né? Em mais essa edição, hoje nós vamos falar de coisas positivas, porque a gente está vivendo um momento, né, em que a gente, a tendência é que a gente fale de coisas negativas, pandemia, isolamento, quarentena, né? Quanto será que essa vacina vai sair? Não vai ter carnaval, não posso encontrar ninguém, não posso abraçar ninguém, não posso beijar ninguém, não posso sair de casa, não posso. E a gente se pergunta, né? Lá se vão quase 7 meses que a gente está vivendo uma vida absolutamente imprevisível, né? Que a gente nunca pensou que fosse viver. E a gente se pergunta, será que tem coisas positivas, aprendizados nessa situação que a gente está vivendo? Né? Então, hoje o nosso Filosofando com Pizza justamente vai falar sobre isso. 2 chutes que a gente está dando, muito inspirado em João Carlos Carvalho Gomes, né? O nosso convidado especial de hoje, assim, um sobrenome absurdo, aí tem a junção de 3 fortunas, uma herança absurda, João Carlos Carvalho Gomes, né? Que vai estar aqui a partir do Bem Querer, né? Que é um nome lindo, né, de uma empresa que ele lançou. Eu me senti inspirado no dia que ele fez o Roda Baiana. Eu falei, gente, nós temos que falar de coisas boas e ninguém melhor, né, para falar sobre isso do que João. E aí trouxemos esse tema, solidariedade e empatia. Legados da quarentena. Na verdade, a gente está perguntando a vocês, será que existem esses legados? Será que esses legados são reais? E é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje maravilhoso. Carlinhos Linhares, nosso querido participante, Mônica Veras, né, nossa parceira, Eliana Paveto, a nossa criadora, né, a nossa patronesse, né, que está aí com a gente também, para discutir esse tema, para falar sobre isso. E você, que está aí do outro lado, é o mais importante aqui no Filosofando. É ouvir a sua opinião, é despertar em você o que você está achando disso, falar. Lembrem-se, a gente vai ter rapidamente 15 minutos de cada um, e na sequência a gente abre. E vocês mandam através do chat, né, a opinião de vocês, o que é que vocês querem debater, sobre o que vocês querem falar, perguntas, questões, sei lá, o que vocês quiserem colocar, vocês colocam, né, que a gente vai estar lendo aqui, vai estar discutindo aqui. Então, essa é a grande questão. Solidariedade e empatia. Aliás, muita gente confunde empatia com simpatia, né? E, na verdade, são 2 coisas diferentes, né? As pessoas ficaram mais solidárias depois da Covid, ou durante a Covid, ficaram mais empáticas. Bom, primeiro vamos ouvir aqui a nossa querida, né, Eliana Paveto, né, que foi a criadora do projeto, junto com Mônica, né, e a nossa patrocinadora. Inclusive, quero dizer a vocês que não percam tempo. Nessa noite de frio, uma pizza com uma taça de vinho é o prenúncio de uma noite de amor fervente. Então, se você está com seu companheiro ou sua companheira em casa e quer dar uma aquecida, né, a relação cansou por causa da pandemia, pede uma pizza especial. Pede um vinho, junta e terminou filosofando. Você vai entrar na sexta-feira tinindo aos beijos e abraços. Se estiver sozinho, comemora no isolamento. Toma sua taça sozinho e se anima no vazio. Mas o importante é comemorar. Então, Eliana, o microfone é seu. Ligue seu som aí. Você está sem som. Bom, a gente continuando, enquanto a Eliana liga o som. Aê, pronto, vamos nós. Obrigada, boa noite a todos, boa noite aos meus clientes da Roca. Nós estamos falando de solidariedade, então meu agradecimento solidário a João, a minha querida amiga Mônica, a Carlinhos Linhares, a Fernando Guerreiros,
a todos essas queridas pessoas que foram sempre comigo, muito, mas muito solidários, e com a Roca também. Eu queria agradecer de público. João, saudade de você. Você está sempre me prestigiando na Roca, você é um querido. Muito obrigado por ter aceito o convite de nossos amigos, e eu estou torcendo sempre que essa pandemia nos faça cada vez melhor. Obrigada e bom debate para todo mundo. Boa noite a todos. Aliás, antes de passar a palavra para Carlinhos, eu quero dizer que João Carlos Carvalho Gomes é uma das poucas unanimidades que eu conheço. Nunca vi ninguém falar um ai contra João Gomes. Então, é realmente uma responsabilidade, né? Porque, João, eu vou dizer uma coisa, se outra pessoa abrisse uma empresa chamada Bem Querer, eu ia dizer golpe, fake. Porque é perigoso, né? É uma loucura. Mas com você, quando eu disse é João, eu digo não. Aí tem coisa, vamos investigar, certo? Justamente por isso, porque você sempre foi um cara queridíssimo na cidade, e todas as pessoas que a gente conversa, que a gente fala, João, João, adoro. Então, de norte a sul, de leste a oeste, né, de um lado a outro do espectro político, né, você é super querido, e eu acho que isso é uma conquista, né, de uma trajetória de vida profissional, pessoal, né, e isso é muito importante hoje, e é um elemento que a gente vai estar falando sobre isso, né? Obviamente, você tem muita solidariedade, tem muita empatia na sua vida, senão isso não aconteceria. Mas vamos lá. Carlinhos Linhares, né? Vamos começar. Já botou o óculos, a cabeça já está fervendo, as informações vêm quentíssimas. E vamos nós, queremos vocês participando, convidando outras pessoas para entrarem na nossa live e também pedindo essa pizza urgentemente, porque quando terminar vai dar fome, a geladeira está vazia e aí tem que comer essa pizza. Vamos lá, Carlinhos, é com você. Gente, mais uma vez aqui, estamos juntos, bem-vindos, os que estão chegando agora. E um abraço a todo mundo, especialmente ao nosso querido João, que é sempre da casa. E esse tema combina muito com a empresa dele, que está chegando agora no mercado. E com muita alegria a gente abraça vocês. E abre com etiologia, que todo mundo que me conhece de algum tempo já sabe que eu adoro a origem das palavras, não é, Moniquinha? Eu adoro saber a origem. E eu fiquei tão alegre em saber que solidariedade vem de solum, que tem a ver com estar só sobre o solo mesmo, o cultivo. Como eu vou cultivar sozinho? Olha que interessante. E esse esse solo é sólido. Então, na curva da formação da palavra, ela é uma ação consistente de solidez na direção do outro. Então, nesse aspecto, ela combina, ela é do latim, mas ela combina com a versão grega que a gente vai falar, que é empatia, que tem a ver com pathos, que é sofrer, tem a ver com sofrimento, inclusive psicopatologia ou patologia médica, quer dizer, estudo do sofrimento e dos sentimentos também, dos afetos. E a empatia é sofrer juntos, é sentir juntos. Eu acho que a palavra mais legal é sentir juntos, essa capacidade de juntar essas duas palavras vão nos levar a essa questão de uma partilha, né? De uma partilha de significados. Outra palavra que eu acho legal a gente perceber é o gregário. A gente é gregário, que significa o quê? A gente é coletivo, a gente vive em rebanho. E essas duas palavras que eu disse antes, elas combinam com agregar, olha o gregário aí, congregar e segregar. Entendeu? Então, assim, as palavras vão falando. Teve um cara da linha junguiana, né? Acho que Luísa Sampaio, que é junguiana, está assistindo a gente, e certamente ela vai gostar de ouvir que, para Jung, a empatia, a solidariedade, a verdade, é um arquétipo. E é um arquétipo de potência. Olha que interessante. É uma potência que acorda o coletivo. Ela tem propulsão, ela reúne, ela congrega as pessoas.
E Luísa Sampaio acabou de dizer, grande amigo, olha, querida, é em homenagem a você que a gente está fazendo essa referência ao seu orientador Jung, que é essa coisa da força coletiva. É a gente que trabalha com treinamento, capacitação em empresa, sempre o cliente pede, eu gostaria de acordar a sinergia grupal, que essa equipe deixasse de ser uma equipe fria. Então, trabalhar essa empatia. E, curiosamente, os animais têm empatia. Olha, João, que coisa curiosa. Os animais são empáticos. Os animais são solidários. Os animais param e eles choram quando algum sai da tribo porque morreu, porque alguma coisa. Os elefantes, então, têm 1000 registros filmados sobre essa empatia, essa solidariedade. A quem está fraco, uma tia elefante aceita o outro como seu... enfim, protege aquele jovem, a jovem cria, já que a mãe ou o pai estão ausentes. Enfim, essa solidariedade ela está presente não só na gente, mas como em todos os animais. Agora, a gente tem algo muito mais complexo, porque a gente pode, inclusive, bloquear a empatia. Tanto bloquear, porque a gente parte para uma mentalidade egoísta e tal, mas que muitas vezes a empatia não é apropriada. Se você fosse uma cirurgiã, Mônica, você nunca poderia fazer cirurgia de algum parente muito amado seu, porque a empatia atrapalha. Se você fosse um advogado, a mesma coisa. Se você fosse você não pode, gente que é psicólogo, não pode clinicar ninguém da família, por conta da empatia, ela pode atrapalhar. Então, esse jogo, né, de gostar da pessoa demais, e eu preciso... Senão, uma mãe nunca vai dar aplicar uma injeção numa criança, porque ela vai ficar perturbada com aquilo. Então, essa empatia ela precisa ser trabalhada, aprendida. E uma palavra que me apareceu nessa viagem etimológica que eu fiz foi a mais engraçada de todas, que é patético. Olha que interessante. E a gente está vivendo justamente isso. Muitas vezes o patético é aquele que usa da entropia, da empatia, né? Estou atrapalhando os termos, usa da empatia para mentir. Então é o bajulador, é o somebody love, é o enrolão. Quer dizer, você faz um jogo e é engraçado que a palavra patético ela está dentro. O som da palavra contém o conceito, né? Então é importante a gente entender essas coisas para começar a subir as escadas. Então vamos começar a subir as escadas, literalmente subir a escadaria, porque a gente vai começar o primeiro degrau é a esmola, é a ação impulsiva de dar um dinheirinho aqui na sinaleira. É o primeiro degrau, não tem complexidade. Eu estou falando a escadaria como se fosse um gradiente. Gradiente é do menos para o mais. Você vai vendo a complexidade dessa empatia, né? Até chegar, hoje em dia, nas ações de responsabilidade social. Mas ela começa com esse jogo de assistencialismo, de caridade, né? Minha avó, Lourdes Linhares, minha avó tinha uma entidade de beneficência, a Obra do Berço, e ela dava enxovais, ela dava 1.500 enxovais. Lulu Linhares, que da minha família, quem estiver assistindo, está morrendo de saudade da nossa querida velhinha. E ela tinha muita empatia, muita ação social. E o segredo aqui a vocês era tia de Maria Rita, que virou freira e virou irmã Dulce. Então, meu pai era ligado à família, tal. Meu pai era primo da irmã Dulce, e é importante a gente lembrar que minha avó dizia, ela está aprendendo comigo. Eu achava o maior barato, que ela era absolutamente consciente de que ela era a fonte das ideias de empatia, né? E uma vez, ela dando os enxovais que custavam, ela fazia todo um trabalho, e de repente alguém, uma senhora daquela época dos anos 70, chegou para ela com uma roupa de hippie, assim, aquela moda. Era uma senhora muito simpática. Mas disse, dona Lourdes, nós já estamos na era das pílulas anticoncepcionais. Ela ficou pé da vida, ficou irritada, porque para ela era aquele gesto que era o empático. E aquela mulher tinha todo um arrazoado, chegou com outra mentalidade. E aí eu comecei a perceber que existem muitas formas de você ver essas boas práticas, mas há algumas práticas que são imaturas. E aí quis o destino na minha carreira que eu fosse dar aula durante um ano
na Universidade Católica, no curso de Serviço Social. E eu não era muito estudioso dessa área, mas eu fui dar a aula de psicologia, mas como a gente sempre aprende mais com os alunos, e ali eu vi que o serviço social continha uma ciência, era uma ciência de empatias, de projetos, de coisas. E aí fui aprendendo que aqui, esse fazer o bem, essa ação social, essa ação sólida e consistente, ela precisa ter um background científico, ela precisa ter um anteparo atrás de uma inteligência. Eu comecei a sentir que a empatia ela rendia mais se a gente tivesse chuva de inteligência. E aí, mais um salto da vida, eu fui ser psicólogo do Projeto Axé. Fui trabalhei 1 ano e meio com o Projeto Axé, e ali eu comecei a ver a força. Eram 1.700 meninos e meninas em situação de risco, de rua, e a gente começou a sentir a rede. Eu tinha que atender essas crianças, levar para o Olodum, levar para o Ileaie, levar para uma paróquia tal. Então, havia uma mobilização de grupos. Os grupos queriam fazer o bem, pegando carona no Projeto Axé. Tinha toda uma complexidade que eu fui vendo. E aí, de repente, me levaram para São Paulo, para a Secretaria do Menor, e eu perguntei lá, eu era o representante daqui do Projeto Axé, perguntei quanto custa para vocês um menino na secretaria. Aí eu citei quanto era, tipo 70, 80 dólares por mês no Projeto Axé. Eles ficaram calados, parados assim, e eu fiquei em suspense. Quanto, gente? Era 20 vezes mais caro. E ali, para mim, é o modelo, né? Apareceu. 20 vezes mais caro numa organização pública por conta da burocracia, dos gastos. E eu fiquei falando para eles a ciência, a disciplina de capital, o aproveitamento da grana. Inclusive, meu salário, metade dele vinha desse Criança Esperança. Ou seja, as ações sociais, elas geravam, eu via isso, metade da grana que me pagavam vinha daí. Então a gente começou a subir essa escada e comecei a conversar com pessoas do terceiro setor, descobri o que era o terceiro setor. E o terceiro setor é isso, é essa empatia, essa solidariedade no mundo organizacional, com muitos controles, com otimização de recursos e com parcerias também. Parceiros, a galera do marketing, aprendi muito, né? Porque o pessoal dizia, não, a gente quer apoiar, mas a gente quer pegar um pedaço dessa imagem positiva. Então eu sentia que eles podiam pegar um pedaço positivado da imagem, porque é isso que eles estavam fazendo, pegando essa projeção, mas muitas vezes eu dizia, para lá, porque você só está querendo pegar para usar como proteção. É melhor que você mude de atitude, porque eu não estou vendo coerência com a nossa ONG. Enfim, eu fui conhecendo várias ações sociais e todos vocês conhecem. Paróquias, vocês conhecem ONGs, vocês conhecem a própria OSID. Eu conheci pessoalmente doutora Zilda Arnes. Doutora Zilda Arnes, para mim, era um show, porque a mulher transformou semente de abóbora triturada com casca de banana e pedaços de cerado locomotiva que ela ensinou a fazer balança para criar indicadores de vida, de saúde, e as crianças tomando a multimistura, certo? Eu queria, então, dizer que a empatia ela é fruto dessa multimistura. Eu acho importantíssimo a gente ter essa ideia de que essa força ela está aí já entranhada na sociedade. E eu queria fazer agora uma passagem rápida para uma outra área, que é a motivação disso. E muitas dessas organizações que eu tenho frequentado para fazer palestra, quando a gente podia ir localmente, muitas paróquias com ação social, Linhares, vem cá, eu dando aula na Unifax dessa matéria, né? Responsabilidade social, cidadania corporativa e especialmente ética, né? Que eu estou falando muito isso, uma ética cristã ou uma ética que julgue, que faça uma avaliação dessas práticas que muitas vezes não são filantrópicas, são pilantrópicas, de pilantragem. Né? E muita gente usando esse tipo de organização, dessa constelação do terceiro setor, né? Organizações como OCIPs, ONGs, fundações, usando para lavar dinheiro, e se o dinheiro precisa ser lavado,
é porque ele está sujo, e se ele está sujo, ele não vem do trabalho humano, ele vem do trabalho da criminalidade, humano da criminalidade. E aí eu queria trazer um pouco dessa ideia do cristianismo, né? Que o cristianismo ele é a fonte de muitas dessas comunidades. Algumas dessas pessoas que estão aqui nos assistindo são líderes de entidades, sejam espíritas, sejam evangélicas, e tem ação social importantíssima. Os padres jesuítas do Vieira é o maior supletivo da região à noite. Supletivo, né? É impressionante. Então, a gente precisa andar de drone na nossa cidade para reconhecer ações. Algumas ações passariam num crivo com muito mais tranquilidade. No crivo que eu falo é permitir uma controladoria externa, uma compliance. Né? Você precisa ter políticas de controle externo, você precisa ter accountability para gerar essa sensação de que estamos fazendo, temos transparência. Tá? Temos transparência. Muitas dessas organizações sucumbem por conta disso, porque é gato por lebre e vira essa entrada. Eu queria lembrar o Sermão da Montanha, né, que Jesus Cristo fala muito, né, que o núcleo de empatia, aliás, é o núcleo do Evangelho, é o DNA. São 3 cenas ali, 3 cenas juntinhas, eu diria assim, é o núcleo da empatia e da solidariedade do cristianismo, da ética cristã, é exatamente ali, é ser pacífico, ser pacificador. E aí vem Mateus 25, que vai dizer o quê? Eles perguntam como é que vai ser no final, no juízo final. Eles dizem, olha, uma fila vai para cá, uma fila vai para lá. Nós temos alguns comportamentos que a gente vai valorizar como sendo o ético e o solidário, no caso do Evangelho, dizendo isso. E Jesus Cristo diz, olha, você me visitou e eu estava preso. Você me deu roupa porque eu estava nu e com frio. Você me deu de comer e de beber. Então, essas ações práticas foram colocadas como no cardápio, para dizer, olha, gente, é isso aqui. E o Pai Nosso são 7 frases, são 7 súplicas, são 7 pedidos, inclusive. E uma das mais bonitas é o pão nosso de cada dia. Eu acho que é isso que eu me debrucei, né, ao longo da quarentena, eu fui vendo, porque tem tanta gente trazendo obscurantismo, tem tanta gente usando o cristianismo para destruir a modernidade, coisas legais que a gente conseguiu ao longo de 300 anos, e aí, de repente, é necessário a gente resgatar essa perspectiva de uma ética cristã. Eu vou lembrar só uma coisinha aqui, que é São Paulo, ele é o fundador do cristianismo, como uma espécie de empreendedor da organização. São Paulo sai viajando pelas ilhas daquela bacia do Mediterrâneo, e ele vai fundando comunidades naquelas cidadezinhas, Éfeso, Tessalônica, Corinto, etc., Roma. Ele vai visitando tudo que é cidade, funda comunidades, as primeiras igrejas, e ele começa a ficar preocupado. Ele diz, gente, eles estão cheios de verborragia, mas eles não estão fazendo o cristianismo, não estão fazendo a ética. É isso que ele dizia. Que é por isso que ele manda as cartas, que a gente ouve na missa. Leitura de São Paulo aos Tessalonicenses. Uma delas é uma comunidade completamente similar à Bahia, que era Corinto. O pessoal muito doido, muito cheio de transe, uma coisa assim, um pouco Arembepe, anos 70, e era recebendo isso, recebendo aquilo, com dom de profecia, dom de língua. São Paulo era muito diplomático, disse, isso é a cultura deles, eu vou colocar o cristianismo e a empatia cristã aí. Mas é excesso de carisma. Então, aí ele manda uma carta linda, eu queria chamar, era Renato Russo para cantar, ainda que eu soubesse falar a língua dos homens, ainda que eu soubesse falar a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Ou seja, o núcleo seria exatamente isso que a gente está falando. Sem empatia, sem solidariedade, a gente vai ficar um zero à esquerda. Por isso a gente recebe de braços apertados aqui, a bem querer, e vai gerar bons frutos. Valeu, galera. Abraço. Excelente, mais uma vez, né, a fala de Carlinhos. Eu lanço só algumas provocações, né, antes de passar a bola para João. Primeiro, dizer ao pessoal, hoje o pessoal já chegou, botando para quebrar, comentando, né, falando. Eu estou gostando muito, né, porque já está todo mundo hoje aqui participando, genial. Uma coisa, 2 questões. Primeiro, é essa questão da pandemia versus a empatia e a solidariedade. Se realmente há uma transformação. Muita gente aqui já está dizendo não.
não vai mudar nada. Assim, no sentido dessas duas palavras, né? Então, é uma questão que a gente está aí sempre se perguntando, né? No meio dessas transformações que estão acontecendo por conta desse período, né? Entre a solidariedade aumenta, entre a empatia, entre a conscientização ou não. E uma outra pergunta que eu sempre faço: se houvesse uma distribuição de renda mais justa, a caridade iria parar onde? Ponto. Eu falo da caridade tradicional, não da empatia e da solidariedade entre seres humanos, porque eu acho que se alimenta um círculo vicioso e, às vezes, envolve culpa. Eu ganho muito mais, estupidamente mais, do que uma série de pessoas. Então, para expiar minha culpa, eu distribuo cesta básica no fim do ano, distribuo pão, eu distribuo roupa velha. Ou seja, é uma coisa, inclusive, muito interessante, porque alguns padres, inclusive, quando chegaram em algumas regiões e começaram a falar de justiça social, as pessoas disseram: não, a gente tem que falar aqui de caridade. Estou dando só um corte desse assunto, que é um corte muito delicado e que muita gente não gosta de falar sobre isso. É um tema meio tabu, porque ele é muito cruel. A gente vê, a gente está vivendo hoje uma fase que está tudo vindo à tona via redes sociais. E que a gente se depara com uma sociedade que a gente sabia que existia, mas nunca tinha visto tão exposta. Porque aqui e acolá a gente viu um comentário, outro, e etc, etc. E isso traz um susto muito grande e, ao mesmo tempo, diz assim: sim, como é que isso vai? Para onde isso vai? 55 milhões na mão de um, 100 milhões na mão de outro, certo? Fortunas, determinados empregos que as pessoas com penduricalho chegam a salários astronômicos, E aí, como é que não tem desigualdade? Como é que aí não tem para onde correr? E sempre que você parte para qualquer situação que você vai trabalhar com tentar deixar esses salários mais próximos e tal, você tem resistência, você cria problemas terríveis. Então, é uma questão delicada. Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque é uma coisa pouco falada, é uma coisa pouco discutida. E o Carlinhos também traz, João, essa questão da utilização desses dois. Eu conheço pessoas que eu definiria como absolutamente cínicas. Elas usam a solidariedade e a empatia como uma capa. Quando você observa melhor, você vê que isso é absolutamente falso, certo? Absolutamente artificial. Então, não quero dizer que não existam casos de uma empatia. Agora, às vezes, a empatia com a família. Se for meu parente, tudo bem. Se não for, não quero nem saber. E, ao mesmo tempo, a gente tem líderes, Irmã Dulce, figuras, Madre Teresa de Calcutá, assim, várias e várias pessoas que doam a própria vida para ajudar o outro. Para mim, isso é o top da empatia. E você cria hoje, João, uma empresa que ela praticamente nasce na contramão de uma série de coisas que estão em guerra no mundo hoje. A volta do individualismo, a volta da selvageria, a negação do conhecimento, a volta à Idade Média em muitas situações. E você vem com uma proposta que, ao mesmo tempo, dialoga com o que há de mais contemporâneo no mundo hoje, que é justamente a solidariedade e a empatia, mostrando que isso não inviabiliza o lucro. Isso inviabiliza o lucro selvagem. Isso inviabiliza o lucro descompensado, que aumenta cada vez mais a desigualdade social, claro. Então, é um meio termo que você consegue trabalhar bem, certo? Sem gerar situações da mais completa desigualdade, injustiça, e por aí vai. Então, eu queria que você, bem-vindo aqui ao Filosofando, claro, e eu queria muito que você falasse um pouco dessa sua experiência e o que levou você a usar essa solidariedade e essa empatia como mote para reconstruir sua vida profissional. Bom, boa noite a todos, boa noite, Guerreiro, Linhares, querido amigo da equipe do bem, Mônica, prazer revê-la, quanto tempo, querida Eliana, que fez a abertura também, prazer e obrigado pela oportunidade, de estar aqui e conversando sobre esse tema que é tão interessante, que é tão
acho que tão valoroso nesse período que nós estamos vivendo. Guerreiro, eu colocaria assim, talvez assim, para poder iniciar essa conversa, tem uma frase de uma moça que um dia eu recebi um desses cards de WhatsApp, e é uma moça conhecida, mas eu achei tão lindo, tão delicado, e vinha com uma flor, né? E estamos na primavera, e não por acaso, e aquilo me tocou muito, porque esse card dizia o seguinte: eu adotei isso como algo que me tocou muito, e aquilo recorrentemente me faz refletir. Diz o seguinte, trechinho: na vida, nada é em vão. O que não é lição é bênção. Só. O que não é lição é bênção. E você falou de uma série de situações aí, de uma decadência e uma degeneração do mundo, né, da humanidade, né, do nosso trato entre seres, entre pessoas, com relação ao meio ambiente, com relação a tudo aquilo que nos provê. Linhares falou sobre o termo solidariedade, desse solo que é sólido, mas esse sólido que é ofertório ao mesmo tempo, porque é deste solo que nós nos alimentamos, que nós nos nutrimos, é deste sólido que nós extraímos uma série de riquezas minerais que fazem a vida acontecer. E aí, dentro desse contexto inteiro, eu não vou me ater tanto a todas as condições anteriores, porque seria até assim, infundado nós ficarmos tanto falando sobre isso, mas toda essa degeneração, toda essa degradação, ela foi pausada. Algo, e aí é o que eu acredito, algo que pode ter qualquer componente, se você estuda uma religião, ou se você se identifica, ou tem empatia ou simpatia por uma religião, ou por alguma coisa, você fala assim, meu Deus, ou Jeová, ou Maomé, seja quem for, algo nos fez parar. Nos fez parar tudo isso. Tudo, absolutamente tudo, deixou de ter o valor que tinha. O petróleo não vale a mesma coisa. As grandes unicórnios, né, que eram os termos mais comuns, tipo Airbnb, da noite para o dia virou uma empresa milionária, quebrou várias outras empresas do meio. Não estou criticando nem fazendo apologia a ninguém. Mas da noite para o dia ela perdeu tudo. Por quê? Porque, na verdade, nós estávamos numa situação de vivência completamente predatória, completamente desprovida de fundamentação e de valores. Nós não dávamos mais valores ao que necessariamente precisa ter valor. Nós vivemos essa era toda e eu reflito muito dentro das minhas questões, inclusive filosóficas, pessoais e espirituais, qual é o meu papel nesse contexto, por que eu estou vivendo esse momento e que lição e que aprendizado que está sendo posto para mim. E, obviamente, assim, você já tem resposta? Não, não tenho resposta. Como bom filósofo, né, Linhares, o filósofo não tem resposta, ele tem sempre perguntas, né? E eu fico me perguntando muito, mas eu começo a entender algumas questões de que tudo estava tão errado, guerreiro. Tudo estava tão errado. Nós estamos num sistema tão falido do ponto de vista mundial, e não é só um país. Veja, é o mundo inteiro. Se o país é comunista, se é ditador, se é liberal, se ele seja o que ele for, no mundo inteiro, algo invisível paralisou a humanidade. Mudou completamente o roteiro e o rito das relações. Nos faz parar e vai nos gerando muitas dores, inclusive causadas em consequência dele, e talvez em alguns momentos os justos paguem pelos pecadores, porque talvez até esse conceito de uma justiça mais divina, ela possa até acontecer nesse sentido, porque tudo faz parte de uma experiência. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada pela oportunidade de ouvir e de ter o prestígio da amizade de pessoas que lideram espiritualmente, você sabe, Guerra, disso, lideram espiritualmente organizações e pessoas como o Divaldo Franco,
que aproveito para dizer à comunidade espírita e simpatizante que a partir de amanhã até o domingo começa um encontro fraterno, aliás, esse final de semana, a partir de hoje à noite, se eu pudesse dar uma dica do bem para todo mundo, já fica a dica, se conectem com o bem, só com bons pensamentos, só com bons conteúdos, só se deixem impactar por coisas que sejam valorosas. Nós estamos na primavera, que é o florescimento, o renascimento, celebra-se com Divaldo Franco o encontro fraterno, e aí a Lorixá, Mãe Carme, minha mãe do terreiro do Gantuá, celebra as águas de Oxalá nesta madrugada de sexta-feira, e Oxalá é o orixá da vida, que traz a vida e a mensagem da paz. Então, fica essa dica. Voltando e tratando um pouquinho mais do assunto, nós estamos falando sobre uma situação onde o desvirtuamento daquilo que é a linha principal e o princípio, e você me fez essa pergunta no Roda Baiana, porque é até estranho mesmo uma empresa, Mônica, voltada para business, porque eu estou voltado para negócios. A Bem-Querer está para fazer negócio. Mas aí, muitas vezes, as pessoas perguntam assim, mas uma empresa com esse nome, será que ela não é uma empresa filantrópica ou filantropa? Ela não vai fazer alguma coisa que seja mais numa linha... Isso não, é negócios. Porque o que está sendo posto, e que Guerreiro fez um contexto super interessante, é que nós passamos a maltratar, do ponto de vista como ser humano, como cidadão, como instituições privadas, empresas, como governos, tão mal todos os nossos próximos, tudo aquilo que nós consumimos, tudo que nós usufruímos, que isso é um distanciamento da origem principal de tudo, que é o bem. É esse bem que é a face que Linhares colocou, é a face de Cristo, é a face de Deus, né? A face de Deus é a face da misericórdia, já dizia um livro publicado, salvo engano, por São João Paulo II, né? Não sei se ele ou se Bento XVI. A face de Deus é a misericórdia, em um dos seus escritos. E falando sobre isso e trazendo para uma questão também, Guerreiro, que você colocou, e acho que Linhares também falou sobre a questão de caridade, eu vou trazer uma palavra tomando emprestado dessa grande luz de bem que é Divaldo Franco, e ele traz uma citação emprestada também de Chico Xavier, quando ele diz que caridade tardia é melhor... A caridade, quando chega de forma tardia, ela praticamente não tem efeito nenhum. Nós vivemos uma situação tão dramática no mundo que praticar a caridade não pode ser visto como um assistencialismo barato. Praticar a caridade é você praticar um gesto que pode estar salvando exatamente pessoas e situações que estão completamente desprovidas de tudo. Porque nós estamos vivendo numa sociedade tão cruel, tão fora de todo esse senso do que é o tema dessa live, que é empatia, de se colocar no lugar do outro. A fome voltou de uma forma violenta ao nosso país. Nós não podemos negar que, mesmo com pouco trânsito que nós passamos, nós não estejamos vendo nas ruas muito mais população de rua, que essas pessoas estão passando. Eu tenho uma proximidade com um grupo de moradores de rua da Igreja da Graça, e as situações são daquelas famílias do desespero. Inclusive tem refugiados venezuelanos, muitos, inclusive. Não tem como você não tocar. Governo nenhum é suficiente para poder chegar, instituição privada é suficiente para poder chegar, alguém tem que fazer. O se aproveitar é um desvirtuamento. Qualquer desvirtuamento de organização, toda organização, todas as pessoas, nós nascemos para fazer o bem. Quando nós nos distanciamos disso, nós estamos nos aproximando de algo que nos torna inferiores à nossa condição que foi dada. Ser humano é o único ser na espécie que pode pensar e pode ter consciência, Mônica. Quando as pessoas perguntam, será que as pessoas vão sair melhores ou piores da pandemia? Quando alguns dizem, não, vai sair tudo igual. Outros vão dizer, não, vamos sair melhores.
Eu diria o seguinte, cada um vai ter a sua experiência, porque depende da consciência de cada um. Mas o que eu acho que está sendo ofertado na pandemia para cada um de nós e para todos nós é essa evidência dos fatos. Isso, Guerreiro, que você colocou muito claramente, está gritante, está alarmante. Toda a situação da desigualdade, toda a questão dos preconceitos. Você imagine que qualquer situação que envolvesse o racismo é uma briga, é um movimento, é uma raiva que está continuando. Nós estamos vivendo uma sociedade de ódio e de raiva. Isso tudo, na verdade, gente, isso tudo está nos chamando para uma mudança de eixo, não é isso. As pessoas muitas vezes também colocam, que eu discordo, temos que salvar o planeta. Bom, o escritor lá, o cientista escritor da teoria Gaia, ele até um pouquinho mais duro, ele diz o seguinte, que pretensão é essa do ser humano? Dizer que vai salvar o planeta? O planeta é um ser vivo. Esse ser vivo, ele funciona, inclusive, como o nosso corpo humano. Quando existe uma doença, ele vai mandar os anticorpos. Se aquilo que está contaminando e fazendo o planeta adoecer, ele vai mandar os anticorpos e matar quem está fazendo mal a ele, que somos nós, os seres humanos. Isso é a teoria Gaia. E esse planeta ele pode continuar existindo porque ele não acaba, mas pode acabar a vida humana. Essa é uma teoria que também dá caldo e muita... Mas isso traz uma reflexão sobre crise climática. Não vou entrar na teoria Gaia porque isso é a base de um estudo lá de trás, etc. e tal, desse cientista que faz parte da NASA, que fez inúmeras invenções, cientista inglês, que fez inúmeras invenções para os astronautas terem condições de viajarem nas suas viagens espaciais e poderem sobreviver em outras condições que não as condições do planeta Terra. E ele traz isso, e isso está sendo uma releitura com outros aspectos, talvez não tão duros quanto ele colocou à época, mas tem sido colocado, e aí eu vou amarrando aqui, até para não me estender tanto, falar mas como é que isso tudo se liga com empatia, solidariedade e business, porque, afinal de contas, a Bem-Querer é uma empresa de negócios. Fechando, então, esse ciclo, quando falamos sobre essa destruição de natureza, esse descompromisso total e deslavado com a questão do clima, etc. e tal, está fazendo com que o mundo se mobilize e passe a exigir os selos de certificação ambiental de um país, que passe a exigir, bancos agora vão liberar créditos ou não financeiros para determinados empreendimentos, se aqueles empreendimentos tiverem compromissos reais com o meio ambiente. Então, empresas, empresários de qualquer ordem, de qualquer natureza, vão forçosamente, por questões econômicas, o Brasil não pode fechar o acordo do Mercosul sem ter um compromisso ambiental completamente cravado. Mas não é só o país Brasil, as empresas brasileiras também estão sendo forçadas a isso. Por isso que vimos na semana passada algo inédito, que o pessoal do agronegócio, o pessoal que trabalha com o meio ambiente, né, junto com o empresariado, indo junto ao governo para poder dizer: nós precisamos aderir e temos que assumir os nossos compromissos, senão nós não existiremos nessa nova economia que demanda por isso. Isso afeta o consumo, isso afeta o mercado. A tecnologia, a transformação digital que todo mundo fala, e que é fato e que é verdade, que fez surgir muitas coisas maravilhosas, táxi, reserva de hotel, tantas coisas, mas veja o quanto nós, humanidade, não trouxemos esse desenvolvimento tecnológico para razões básicas, que é saneamento básico, que é fome, que é sede. Veja, houve uma aceleração enorme da tecnologia, mas a transformação no real benefício essencial foi muito pouco feito. E isso nós sentimos agora, nos trazendo um ser invisível que nos mostra a nossa total incapacidade, total incompetência, porque nós não conseguimos acelerar a produção de vacina, nós não conseguimos ter remédio de forma acelerada num mundo globalizado e com a tecnologia tão avançada. Então, são esses vieses, né, do meio ambiente que hoje se traz num conceito chamado de ESG, um termo em inglês, que é meio ambiente, social e governança corporativa, que isso é pauta de empresas, de acionistas, de donos, de executivos, senão os negócios não sobreviverão e muitos morrerão no meio do caminho. Outra, a questão da inserção da tecnologia.
para que melhore-se as condições reais de vida e de sobrevivência, são esses assuntos que, somados, compõem a proposta da Bem Querer, em levar às empresas a possibilidade delas enxergarem os seus caminhos e os seus direcionamentos naquilo que nós chamamos de propósitos, propósitos maiores, propósitos que vão além daquilo que um dia ficou escrito lá como missão, visão e valores, que ficou preso nos corredores da empresa, como se fosse um discurso para os funcionários, mas que, de fato, hoje o cidadão, a sociedade exige uma postura diferente. Eu queria só encerrar, quer dizer, encerrar a minha fala e passar, acho que foi Linhares que falou, e Guerreiro também, acho que foi Guerreiro agora que falou no final sobre Madre Teresa, e eu estou aqui pescando, viu, Guerra, eu não vou lembrar, eu estou aqui com o semblante dela, uma frase que ela falou e que eu acho muito pertinente. Ela disse: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então, quando perguntam, nós vamos sair melhores ou piores? Nós quem? Eu pretendo sair melhor. Eu pretendo, com base na minha consciência, sair melhor. Eu pretendo, com base naquilo que eu me disponho a fazer, a contribuir para que as empresas possam ser melhores, para que minha família possa ser melhor, para que os meus amigos possam ser melhores, para que o meu país possa ser melhor, e vou encontrar de que forma eu posso também ser essa poeira cósmica dentro desse universo inteiro, mas uma poeirinha cósmica um pouco melhor. Então, não sei se eu também ultrapassei o tempo, desculpem se ficou prolixo com relação à fala, mas aí vocês e Guerreiro arruma. Não, João, eu acho que sua contribuição foi importantíssima, né? Suas palavras foram preciosas e, principalmente, você traz uma coisa que me dá um alento muito grande, que é a possibilidade de transformar a nossa vida como um todo. O que é isso? Não é só o meu discurso, é a minha ação na vida pessoal e profissional. Porque muitas vezes a gente se dissocia, né? Eu já me peguei várias vezes dizendo, olha, eu sou muito empático, mas no meu ambiente de trabalho não estava sendo. Certo? Então, muitas vezes a gente vai à missa aos domingos, ajoelha, reza, sai de lá na segunda-feira, chega no ambiente de trabalho, tem uma relação horrorosa com os funcionários, predadora, exploradora, certo? Tem relação com os amigos de inveja, atrapalha a vida das pessoas. Então, assim, é muito importante que o que eu gostei nessa proposta, e outras que estão surgindo no mundo, que essa corrente, é importante destacar isso, né? Que existe uma corrente progressista muito grande caminhando para essa reumanização, esse termo existe, entendeu? Que é trazer o humano para as relações. O dinheiro não precisa necessariamente estar associado a coisas ruins. Né? Assim, a gente começou a criar um vínculo muito louco, né? Porque é tanto roubo, tanta coisa que a gente ouve, que a gente fala, daqui a pouco você começa a dizer, meu Deus, todo mundo que é rico é ladrão? Não. Todo mundo que tem grana? Não. Eu acho que isso é uma distorção muito grande. Né? Eu acho que você traz essa possibilidade de casar. Ou seja, a minha prática solidária, empática, ela faz parte do meu dia a dia como um todo. Ela não faz parte de um momento específico da vida, ela não faz parte de no final do ano, ali, acolá. Não. Todas as relações, é importante, Linhares, Mônica, assim, às vezes a gente tende a colocar numa prateleira. A caridade existe nessa aqui, é isso aqui. Fora disso, não. Entendeu? A empatia está aqui, nesse ponto. E você fala de uma coisa sensacional, né? A gente está vivendo um momento de transformação. Isso é indiscutível. E você pode levar em conta, você falou de meio ambiente, que já existem várias correntes de pensamento dizendo que outras e outros vírus vão aparecer porque o ambiente está desequilibrado. Então, o ser humano começa a viver na pele, né, o que ele mesmo construiu, que é uma desarmonia ambiental, furacões, entendeu? Praias invadindo, tornados que nunca aconteceram, mudanças bruscas de temperatura. Ou seja, né, a gente vai ter que aprender à força, porque o ambiente já está dizendo, né, tá aí. Então, é uma questão, assim, eu acho que essa quarentena, né, essa Covid chegou para dizer assim, olha, tá estranho.
A gente tem que, de alguma maneira, ler esses sinais, né? Porque se a gente não se transformar por bem, vai ter que se transformar por mal, né? Você vai ter que transformar a força, né? Ou as coisas podem chegar num patamar, né, bem delicado. Mônica, é com você. Lembrando aqui a quem está chegando agora, né, que a gente está fazendo Filosofando com Pizza 29, solidariedade e empatia, legados da quarentena, mande sua opinião, certo? E vamos discutindo, daqui a pouco a gente abre para vocês. Minha querida, lindíssima Mônica Veras. Liga o mic. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que o Filosofando volta na sua edição 29, com muita alegria, com muita força, com essa energia do bem, porque o Filosofando é essa possibilidade da gente, com pizza, filosofar e trazer sempre um alento, uma esperança, palavras, né? Eu quero agradecer a fala de Carlinhos, que fez uma trajetória linda, desde a parte etimológica das palavras, até as experiências dele, né? Eu tive um privilégio muito grande, colega do Carlinhos, aos 18 anos, de assistir a vestição dele no Mosteiro de São Bento, o meu querido monge Carlos Linhares. Eu estava lá naquele momento, ele entregue a Deus, né? Um momento assim solene, emocionante. Então eu vivi aquela experiência mística de Carlinhos e conheço essa alma linda que é meu amigo de tantos anos, né, Carlinhos? Desde os 18 que a gente se conhece, e eu conheço também sua trajetória profissional, sua riqueza de trabalhos, e sempre do seu lado, vendo o seu crescimento e a sua forma de trazer empaticamente, solidariamente a antropologia, as ciências sociais, um cientista social, um querido que está aqui conosco. O grande colega, né, e amigo João Gomes, que eu lembro dele, eu acho que no Filosofando, se não me engano, lá no presencial, né, e com essa linda empresa. Eu achei lindo o nome, Bem Querer, que é querer bem, né? Então, juntou duas coisas que eu acho geniais: o desejo, que é o querer, e o bem, que é exatamente o amor. Então, não tem coisas mais preciosas para o humano do que o amor e o desejo. Querer bem. Então, essa empresa está fadada ao sucesso porque ela está construída nos pilares que sustentam a subjetividade humana, que é o desejo e o afeto. A gente não tem patrimônio maior do que esses dois. E a nossa grande pergunta: solidariedade e empatia, legados da quarentena? Sim. A minha resposta é sim. Eu não acredito que a gente vai ficar os mesmos. Pensem que um ser inanimado, porque o Covid-19 nem organismo vivo é, ele é um ser inanimado, ele faz parte do inanimado. Um ser que nem gente é, nem organismo vivo é, ganha vida dentro do corpo vivo, porque ele se evola no ar. Felizmente, ele tem uma coroa grande e ele não fica no ar, ele cai em superfícies para a nossa felicidade, porque se ele estivesse no ar era muito pior. Mas ele cai nas superfícies porque ele é um ser que acaba, né? Que com o tempo, em algumas horas, ele se evola, ele desaparece, mas ele ganha força dentro do corpo físico e dentro do organismo que tem vida. A vida nossa dá vida ao Covid. É o nosso corpo que faz essa coisa que não é nada virar algo que devasta todo um organismo e leva à morte. Então, a pergunta é: como é que a gente, seres humanos, somos barrados pelo inanimado? Esta é a grande questão. O inanimado vem, não se sabe de onde, mas com algum sentido. Porque, para mim, nada é conhecido no momento. Mas a psicanálise traz uma frase que eu acho genial: tudo só é percebido a posteriori. O que é a posteriori? No só depois. É só depois que caem as fichas. É quando tudo passar é que a gente vai entender de forma retroativa toda essa experiência existencial e forte que estamos vivendo, como eu sempre tenho dito, gestados no útero das nossas casas. As paredes das nossas casas viraram úteros gigantes onde a gente está se transformando, onde a gente está se trabalhando, onde a gente está florescendo com a primavera. Né? Então, esse é um processo. Depois do inverno, a natureza traz a primavera.
Então, o inverno da quarentena já está chegando na primavera e já vem o verão. Então, já passamos por várias estações, né? Pelo outono, quando começamos, final do verão, outono, a primavera, e depois o inverno já passamos, a primavera e depois vem o verão. Ou seja, todo esse processo que independe do nosso desejo está acontecendo com um sentido. Para mim, o sentido maior é o ponto de metamorfose. O que é metamorfose? O que é a psique? A palavra em grego, psique, significa borboleta. É incrível, é a mesma palavra em grego. Psique significa alma e, ao mesmo tempo, significa borboleta, significando que o psiquismo ele tem a capacidade de metamorfosear, assim como a borboleta que vem da lagarta, que rasteja nos troncos das árvores e, depois deste processo difícil, que ela é dolorido para a lagarta, as asas se abrem, né, sai do casulo e ganha o espaço e o firmamento. Então, esse processo da metamorfose, que muitos gregos são sábios, então é a mesma palavra, alma e borboleta é a mesma, significa psique, isso é o que estamos vivendo na pandemia. Estamos metamorfoseando as nossas possibilidades psíquicas. Estamos metamorfoseando e criando. Estamos usando o eixo da criatividade como uma grande ferramenta. Somos seres diferentes dos outros mamíferos, somos os únicos que criamos. Os outros mamíferos repetem comportamentos. O humano, ele tem a possibilidade de criar. E de onde vem isso? Do Criador universal. Porque somos feitos à imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. A mulher grávida, ela cria, ela é algo que gesta, então é como se ela tivesse ali vivido a experiência divina de gerar no seu útero uma nova vida. Então, a possibilidade de criar, a criatividade faz com que a gente associe a solidariedade e a empatia a um passaporte para um verdadeiro alívio do sofrimento, das perdas e da esperança. A palavra de ordem, na minha percepção, é fé e esperança e amor. As três grandes virtudes: fé, esperança e amor ou caridade. A fé sem o amor não é nada, a esperança sem o amor não é nada, mas unidas, quando a gente tem fé, quando a gente tem esperança e quando a gente tem amor, a gente tem um passaporte para o futuro, porque a vida é impermanência. A vida não é permanente, ela é mutável. Quando nós marcamos o Filosofando no mês passado, né, tivemos no dia 23 de julho, tivemos em 20 de agosto e pensamos em 24 de setembro. Nós acreditávamos que estaríamos vivos e que nos encontraríamos às 19h30 do dia 24 de setembro. Isto é da ordem da impermanência. Viver é aposta. Viver é aposta. O Covid-19 ele só desrecalcou uma realidade que está no nosso nariz. Quem sabe o que vai acontecer no próximo minuto? Quem consegue, por mais sábio que seja, aumentar um côvado a sua estatura? Mateus 6. Quem consegue aumentar um dia na sua vida, por mais inteligente, rico, poderoso que seja? Não podemos. Então, o Covid-19 democratizou a nossa finitude, porque o rico do palácio vai por respirador, o pobre da favela igual. Quando morremos, o esqueleto é o mesmo. Quando tiramos a carne, todo mundo tem um esqueleto igual, porque o esqueleto é a essência do humano. O Covid nos homogeneizou. O Covid foi democrático nesse sentido. Ninguém pode saber o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai controlar a impermanência. Ou seja, a vida é surpresa. A vida é surpresa. Sabe o que é a preocupação? É tentar frustrar o futuro. O preocupado, ele vive querendo perder a graça do futuro, porque ele se preocupa antes do futuro chegar. Então, viver é se despreocupar, é viver hoje. Eu tenho que contar, a minha vida é hoje, as 24 horas de hoje. Como eu posso ser melhor hoje? Mais do que ontem e menos do que amanhã. E Mateus 7, já que estamos tão ligados às Sagradas Escrituras nesta live, e falamos de tantas coisas bonitas, ditas por tantas pessoas e pelo próprio Cristo, né? Ele diz o seguinte: as agonias da vida. Né?
não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã se constrói por ele próprio. Basta cada dia a sua agonia. Então, viver a transcendência do momento aqui na nossa quarentena é viver a cada dia a nossa agonia. E dentro da impermanência é acreditar que amanhã será melhor do que hoje, e hoje já foi melhor do que ontem. Então, a lufada de esperança que nos sustenta nesta pandemia é quando o João Gomes, construindo a sua nova empresa, ele acredita que essa empresa vai ser uma lufada de esperança para tantos. Isso é aposta na impermanência. Ele não está com medo da impermanência, porque é permanente o desejo do bem-querer. Assim como é permanente o meu desejo de escutar pessoas, mesmo que a pandemia esteja trazendo tanta dor psíquica, mas poder fazer com que cada um ressignifique sua história, que cada um possa construir, neste momento doloroso e duro, com a criatividade, uma potencialidade psíquica melhor. Podemos nos metamorfosear de lagartas em borboletas coloridas. Podemos transformar nossa psique, não está confinada, não se passa álcool gel na nossa psique, não se passa álcool gel nos pensamentos, nem nas ideias. As ideias são livres. Então, a liberdade é o que tem de melhor nesta quarentena. Confinamento dos corpos, liberdade do espírito, liberdade das nossas psiques, solidariedade e empatia, frutos legados do testamento da quarentena. A quarentena deixou um legado, deixou um testamento. E quem tiver a sabedoria de degustar de uma forma, vamos dizer assim, profunda, não na queixa, mas na construção do que vai ser, porque o futuro, como se diz no popular, a Deus pertence e não nos pertence, mas o futuro é construído hoje, tudo é hoje. Hoje é o futuro do ontem e é o passado do amanhã. É o hoje que congrega o futuro do ontem e o passado de amanhã. E é agora, às 20h30 do dia 24 de setembro, que nós podemos celebrar a nossa história hoje. O Filosofando tem uma história. O Filosofando leva essa alegria dos seus componentes, o bom humor de Fernando, a criatividade de Fernando, essa potência que é um grande articulador do Filosofando. Eu me sinto a costureira do Filosofando, porque eu faço meus alinhavos no final. O Carlinhos, com sua sanfona, abre, nós somos sanfoneiros e eu fecho, né? Ele abre e eu fecho, a gente brinca com a sanfona. Então, o Filosofando traz para nós este alento de que é possível a gente trazer coisas interessantes para todos e que tenha sido uma noite interessante, com pizza em casa, ouvindo a todos nós. O futuro, a Deus pertence, a quarentena está nos ensinando. Somos aprendizes do Covid-19. Ótimo. Interessante que a gente consiga refletir e perceber quanta coisa isso nos trouxe. Né? Quantos elementos, quantas mudanças, quantas reflexões, né? Esse período, a gente já falou aqui sobre isso, reencontrar parentes, né? Conviver de novo com pessoas, com família, com filho, com amigos, acompanhar processos, se preocupar de novo e, principalmente, muitas vezes voltamos a ser donos do nosso tempo. Sim. Porque a gente estava um tempo sem o tempo. Posso dizer uma coisa engraçada? Uma coisa engraçada, viu, Fernando? O grande ganho para mim da quarentena são 7 meses sem usar sapato. Eu tinha um calo que eu ia podólogo sempre, não preciso mais de podólogo. Sandália havaiana, 7 meses de sandália havaiana, acabou o calo. Olha que ganho fantástico. Não é engraçado? E eu com a bermuda. Como eu gosto da bermuda, como eu odeio botar calça e ficar com a perna quente. Então, assim, às vezes, eu faço assim, meu Deus, eu tenho que ir, eventualmente, à fundação, obviamente, participar de solenidades, mas, às vezes, hoje mesmo, eu me entrevistar aqui embaixo do prédio. Aí eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que botar uma calça? Daqui a pouco vão pensar que eu estou vagabundando, porque a gente fica com essa ideia na cabeça, né? Assim, estou trabalhando mais do que nunca, mas se eu aparecer de bermuda, vão dizer, o guerreiro está de folga. Né? Então, essa coisa é engraçada, né? Como a gente se encontra. Isso. E, principalmente, a gente percebe que muita coisa não faz falta, João. Não.
Você quer ver a coisa que hoje eu brigo mais o carro. Nós criamos uma sociedade para carros, uma cidade para carros. E o carro hoje nos angustia, engarrafa, enlouquece, nos faz perder tempo, certo? Fomos morar longe para pegar o carro, e por aí vai. Mas eu acho que não é o nosso tema de hoje, né? E a gente só lembrando que mudanças, com certeza, e tem um detalhe, a gente vai perceber muita coisa depois. A gente está vivendo agora o cataclisma. Daqui a pouco é que a gente vai começar, isso vai virar história, a gente vai olhar para trás e vai dizer, rapaz, eu estava no meio dessa mudança toda, eu estava no meio dessa loucura e eu não percebia, porque a gente muitas vezes não percebe. A gente está vivendo a história. Daqui a pouco a gente vai poder contar, né? Olha, eu estava lá e tal, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente percebeu. Bom, eu vou entrar aqui já várias pessoas, né, mandando colaborações interessantíssimas aqui para a gente. Eduardo Chefe, né, fez várias contribuições interessantes, e a última frase dele é maravilhosa, né? O Covid nos democratizou em vida. Eu acho que essa frase dele foi sensacional, apesar de que eu acho que isso tem um dado aí hoje, por exemplo, que às vezes uma pessoa que tem melhores condições de ser atendida uma vez doente vai ter maior possibilidade de se salvar. Esse é um fato que não pode ser jogado no lixo, que hoje a Covid começa também a atingir, né, diferentes caixas de diferentes formas. Mas, sem dúvida, né, por você ser rico, pobre, branco, preto, crença A, crença B, o Covid não vai ele não vai dizer, não vou entrar aqui por causa disso, não. Democratizou realmente, né? E tem um dado assim interessante, Marília Ramacciotti, a palavra de toda a noite em oração é gratidão. Viver um dia de cada vez. Eu acho que isso é uma colaboração dela muito interessante, certo? Essa Marília diz uma coisa interessante que eu queria levar para a Mônica. Dor psíquica tenho quando vejo as coisas sendo mascaradas. Quando aponto falhas na assistência para melhorar e ser apontada como chata. Como é que você vê isso aí, Mônica? Eu não entendi. Ela tem dor ela fala assim, dor psíquica que eu tenho quando vejo as coisas sendo mascaradas, quando aponto falhas na assistência para melhorar e ser apontada como chata. Claro que a pessoa que denuncia o que não, as pessoas não querem que seja denunciada, ela é considerada uma pessoa que é desagradável, né? Então, isso causar uma dor, né? Que eu não entendi porque ela chama isso dor psíquica. É um sofrimento para ela denunciar o que não está bem e ser considerada como uma pessoa chata. Não entendi muito a colocação, mas é isso que causa mal-estar. Causa mais mal-estar ver o que não está bem, falar e não ser bem-vinda. É isso que causa mal-estar. Mas a pergunta é, quem agrada a todos? Ninguém. Quem consegue? Ninguém. Porque a unanimidade é burra, né? De certa forma, a gente tem que ter essa... Tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que não vão gostar. Agora, trabalhar a castração de não ter unanimidade é que é a grande questão. É a gente suportar que há pessoas que não simpatizam com a gente, mas não significa que a gente tenha que agradar a todos. Então, Fernando Freitas faz uma... Perdão, Mônica, siga. Isso. Então, o que eu considero é o seguinte, é saber que é assim mesmo, que o ser humano ele é complexo, ele é extremamente complexo. Marília Ramacciotti me causa sofrimento? Não entendi. Eu não entendi o que é. Ela deve estar mandando alguma coisa. Fernando Freitas faz um comentário interessante. Acredito que não se trata de se sair melhor, mas de ser melhor hoje. Você falou uma coisa, Mônica, que eu achei muito importante, e eu queria ouvir João também, Linhares. A gente está trabalhando muito com um ponto de corte, com a finalização de alguma coisa, que na minha cabeça não existe. Não. Tá? Assim, eu não acho que a gente vai virar uma página e fechar um livro. Não. Não, eu acho que a Covid ela não acaba amanhã. Ela não tem uma data de fechamento, mesmo com vacina, com tudo. Ela não, assim, gente, amanhã vai todo mundo para a rua, pronto, acabou. Eu não acredito nisso. E eu queria ouvir vocês sobre isso, por isso que eu gosto muito dessa frase, ser melhor hoje, porque parece que a gente vai, em algum momento, olha, a partir de agora a gente vai começar a perceber as mudanças. Existe isso ou não? Ou realmente é uma coisa que se transforma? João, você quer falar? Então, eu queria lembrar aquele filósofo pré-socrático chamado Heráclito. Para mim, ele é o padroeiro da quarentena. É ele que diz Panta-rei. Panta-rei é tudo muda. E ele fala também, ninguém se banha 2 vezes na água do mesmo rio.
Heráclito de Éfeso. Eu acho importante a gente lembrar disso. Quer dizer, essa live aqui é a mesma água do rio. A gente não vai sair igual. A gente está mudando, a gente está sendo processado. Então, toda essa mudança já está acontecendo e não vai ter necessidade de um novo normal. Já está tendo o novo. O novo é contínuo. Agora, o novo é sempre novo. Esse Panta-Rei, se a gente fosse pedir a compadre Washington para traduzir em baianês profundo, seria Panta, meu rei. Ou seja, não tem saída. A gente está condenado à mudança. Mônica pontuou isso. Né? A gente é o ser da mudança e o que está vindo por aí vai, claro, a gente espera que suspendam protocolos, tem aquela coisa assim, o espectro, né, de liberalização. Está todo mundo ávido para isso. Mas a cautela, o risco, isso também é empatia. Para mim, o símbolo da empatia agora é isso aqui. É o respeito a isso aqui, a máscara. Né? Ou seja, eu achei perfeita a sua colocação agora, Linhares, porque a gente pensa muito na máscara para a gente, mas a máscara é para o outro. É para o outro também. A gente está botando a máscara por quê? Para a gente não passar para o outro, se a gente, por acaso, estiver infectado. Esse é o objetivo principal. E completando aí, então, o que Linhares falou, Guerreiro, eu acredito muito assim, voltando a dizer, nós somos seres espirituais numa experiência humana. A expectativa de nós, como seres humanos, porque algo nos distingue muito claramente de todos os outros seres que habitam esse planeta, é a evolução. Se nós estamos predestinados a alguma coisa, é a evolução. Se nós não acompanhamos no tempo devido o que nos é colocado como expectativa de evolução, eu acho que, de alguma forma, pode vir uma pandemia, pode vir uma guerra, alguma coisa surge para que a humanidade, aí eu recorro à história, né? Eu recorro a outros momentos da história, claro, sem tanta tecnologia, talvez sem tantos estudos, sem tanto compartilhamento de informação, naturalmente, mas você pode verificar que grandes saltos foram dados na humanidade, inclusive na estética, né, na estética, nas artes, nas invenções, a partir de situações de extrema dificuldade. Eu pegaria um exemplo assim, não como uma pandemia de um ser inanimado, como Mônica colocou, mas uma guerra mundial, ela tem um efeito de uma pandemia. Ela é uma cicatriz mundial. Então, quando você assiste a determinados países renascerem dos seus escombros e saírem, inclusive, para tentarem liderar o mundo com uma perspectiva diferente, falando mais em humanidade, generosidade, etc. e tal, isso tem um efeito muito positivo. Né? Então, você vê a cultura do Japão, a cultura da Alemanha. Não estou falando que eles são povos melhores ou piores, mas povos que aprenderam muito com suas pandemias e guerras mundiais. E se a gente traz também para o contexto histórico da gripe espanhola, depois daquele momento que também assim não tem uma data, eu não acredito também numa data, Guerra, de um dia vai acabar e a gente vai fazer uma declaração do fim da pandemia. Também não acredito que seja isso. Tem um processo de transição, de coexistência e de melhoria nessa relação com o que provocou a pandemia. É um choque de ordem, né? É um choque de ordem, mas eu acredito que nós devemos, sim, sair com muitas coisas positivas a partir disso. Eu, particularmente, sou otimista e eu acredito. Tem um dado importante, João, que você lembrou da gripe espanhola. A semana de 22 aconteceu pós-gripe espanhola. Foi. E foi uma revolução na cultura, nas artes, no modo de ver o mundo. Entendeu? Então, eu tenho discutido muito a área cultural, né? Muitas pessoas me perguntam, e aí, Guerreiro, eu digo, olha, eu acho que quando o presencial voltar, nós vamos ter plateias lotadas, festas lotadas, a gente vai viver um momento de reencontro e vai viver um florescimento do mundo artístico e cultural, talvez não visto por nós nos últimos 20 ou 30 anos. Verdade. Porque a gente vai estar... A gente sentiu a falta, como a Mônica fala. E a falta valoriza. Né? Quando a gente fica muito tempo com alguma coisa que a gente tem demais, a gente não valoriza. Na hora que a gente sente, olha,
Rapaz, que prazer. Eu morro de saudade do Teatro Castro Alves, é uma coisa louca. Entendeu? Por mais que eu veja live, eu fico, meu Deus, eu quero sentar numa plateia e ver esse artista ao vivo, eu não quero sentar dentro de carro, eu não quero nada, eu quero sentar numa plateia e assistir. Então, Guerreiro, essa nostalgia, aí eu faço assim, meu Deus, como é que eu podia algum dia estar cansado de estar no teatro? Nunca. E tem uma coisa, assim, rapidamente, você falou dessa estética e a ética, né, que volta, né, à origem, que estava lá escrito no Templo de Delfos, né, conhece-te a ti mesmo, conhecerás a Deus e o universo. As pessoas estão sentindo necessidade de voltarem, professor Linhares, a voltar a se reconhecer, a reconhecer seus valores essenciais, como Mônica colocou lindamente, sobre aquilo que é o impermanente. Na verdade, assim, essa reflexão sobre o impermanente, que traz uma releitura sobre sentido de existência, de pertencimento, de trazer sentido, de viver as experiências. Aí eu acho que a estética cultural, a cultura tem um valor, assim, eu acho que é catalisador, assim, e talvez seja uma alavanca, é algo que foi tão desprezado, está tão ferida, está tão combalida, mas ela vai vir, guerreiro, é avassaladora, porque não é quem está ali liderando, porque ela não se submete a isso. A cultura, ela vai vir, ela vai emergir. Eu, particularmente, sou um otimista nesse sentido. Não, sem dúvida nenhuma. E tem várias... a questão das pessoas sem máscara, né? Marília Ramacciotti fala, não é respeito ao outro que eu vejo no dia a dia. Vejo unidades sendo abertas sem condições de funcionamento, vejo várias pessoas sem máscara, apesar de toda a orientação na mídia. Isso dá um filosofando com pizza completo, né? Assim, não dá nem para discutir agora, porque é uma coisa impressionante, né? Essa questão do não... É a falta de empatia total, como já foi dito aqui. É a total falta de solidariedade. Né? É você acreditar, e aí vem para o negacionismo, não acreditar que isso seja realmente uma doença grave, debochar das mortes, né? Considerar que todo mundo morre mesmo, que não tem jeito, e aí vai para uma série de desdobramentos que não é o caso de hoje. Né? Eu acho que realmente é um momento delicado e que a gente vai dar o nó, vai desatar o nó e vai passar por isso, sem dúvida, né? Isso aí. Olha, uma coisa que a Ana Cláudia Batista coloca, não mais sexo, droga e rock and roll, e sim cinema, teatro e show. Eu não sei porque é que ela excluiu. Né? Eu não mais sexo, tem um grupo aí que não faz mais sexo, né, no mundo inteiro, eu acho uma opção, não vou criticar de jeito nenhum. Né? Droga, eu não sou muito fã, nunca fui, não gosto. Rock and roll eu adoro. Né? Mas cinema, teatro e show, eu adoro os três, então não vejo problema nenhum. Mas que excluiu? Fernando, adorei a Ana Cláudia. Queria dar um papo aqui legal, que eu ouvi empresários, João, essa semana, e eles eram muito refratários ao home office. E eram, assim, teimosíssimos, não queriam. E eu até me lembrei de uma fala, uma entrevista do Harari, do Homo Sapiens, ele falando que ele, como viajava muito, queria, antes, na Universidade de Jerusalém, usar o remoto, né, para poder dar aula para tudo quanto é canto, e o pessoal de lá sempre freando. E eu vi os 4 empresários falando essa semana que deram o braço a torcer, e eles estavam dizendo o seguinte: nunca viram tamanha plasticidade. Eles usaram essa palavra, plasticidade, no sentido assim, de adaptabilidade, que eles não viam como é que ia rolar a produtividade, mas ele viu que as equipes estavam ágeis e, enfim, pessoal de escola que o diga, né? Da noite para o dia, foi todo um exercício de adaptação. Alguns escritórios que eles estavam falando, né? Então, assim, algumas coisas que eles foram vendo e algumas pessoas superando. Antigamente, a gente não podia falar de online num cafezinho. O professor não fale não, porque a galera que não gosta, a chefia gosta do presencial. E um deles disse assim, antigamente eu diria assim, como é que eu estando lá na hora, vendo eles já não trabalham, imagine em casa. Né? Então, aquela visão antiga, né, de comando e controle, que eu acho que vocês sabem do que a gente está falando aí. Mas vamos lá. Não, sem dúvida. É uma coisa engraçada. Eu, como gestor hoje, né, eu estou há quase 8 anos como gestor, e a gente está vivendo talvez um dos períodos que a gente está tendo o maior desafio dentro da Fundação hoje,
que é a questão da Lei Aldir Blanc, que a gente está tendo que dar nó em pingo d'água. Nunca trabalhamos tanto e estamos trabalhando online. Algumas vezes presencialmente, mas as nossas reuniões, todas, e eu vou te dizer, nunca vi uma equipe tão azeitada e trabalhando tanto. Assim, e também é o tipo de trabalho que você... Porque eu confio na minha equipe. Eu não ando ligando para a minha equipe perguntando se você está trabalhando, se você está dormindo. A gente criou relações de trabalho totalmente deturpadas, né? Assim, sabe? Afinal de contas, você confia ou não confia em quem você trabalha? Claro que eu posso estar vivendo uma excepcionalidade dentro da Fundação hoje, né? Dentro do meu ambiente de trabalho. Mas eu escolhi aquelas pessoas e eu estabeleci esses critérios como líder. Certo? Eu trabalhei para chegar nesse ponto. Então, eu acho também que a sua posição como líder, eu não incentivo competitividade, eu não incentivo fofoca, né? Eu trabalho em cima de uma união, eu trabalho em cima de um trabalho que todos são elogiados, todos são destacados. Então, isso, o resultado é que a gente está online, mas a gente sabe que a gente está trabalhando porque o resultado chega. A gente chega nos resultados. Então, eu acho que é um ganho, né? E tem uma coisa que Marília fala, graças a Deus somos adaptáveis, precisamos não nos acomodar com o errado. Concordo plenamente. Eu acho que é um desafio que a gente está vivendo hoje, né? Que é como é que a gente se adapta a tudo isso e como é que a gente sobrevive, né? Acabou. Ana Cláudia Batista pergunta, eu gostaria de saber como funciona a empresa citada por João. Responda aí, João. A Bem Querer, na verdade, ela funciona como se fosse um ecossistema, onde nós temos o que eu chamo da equipe do bem, um dos integrantes da equipe do bem é Carlos Linhares. Nós convidamos pessoas com competências diversas, em disciplinas diversas, inclusive Linhares com o lado filósofo, mas também de psicologia organizacional, onde ele tem uma compreensão e, por exemplo, num momento como esse, é extremamente pertinente a psicologia organizacional para poder lidar com tudo isso que Guerreiro falou sobre a visão do executivo, a visão do líder. Esse é um momento que, por exemplo, se exige muito de liderança. Não é só de gestor, mas de liderança. Como é que você consegue fazer com que essa plasticidade ela aconteça? Mas, respondendo assim mais objetivamente, nós temos em torno de 14 pessoas que têm as suas atividades, são autônomos, têm suas empresas, mas quando somos demandados como bem-querer ou prospectamos um cliente, e aquele cliente determina o escopo do trabalho que ele deseja que seja, digamos assim, oferecido para ele, nós, como eu, enquanto bem-querer, ou a empresa bem-querer, vai reunir as competências essenciais para aquele trabalho. Então, é possível que eu tenha um desenho onde eu tenha Carlos Linhares, eu tenha Ângela Márcia, que trabalha muito com a sustentabilidade predial, eu tenha um profissional de inteligência de transformação digital, porque o desenho daquela demanda foi esse. Mas eu posso ter uma empresa que deseja fazer um treinamento e uma imersão na própria cultura, reconhecer um pouco mais a cidade, eu posso ter Carlos Linhares, eu posso ter o historiador Rafael Dantas, dependendo do que seja a demanda. Então, temos 14 competências ali entre disciplinas, digamos assim, mais tradicionais, como marketing, vendas, gestão digital, mas também aquelas que fazem parte das organizações, como aqui falamos de filosofia, história, ilustração, ou seja, é nessa composição, e é isso que nós estamos aí já com algumas iniciativas sendo trabalhadas e sendo bem recebidas e bem acolhidas. Nivaldo está usando uma frase aqui que eu adoro, Nivaldo Santos, a cultura está nos salvando. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente já falou aqui, inclusive, né? Os filmes, os livros, né? O nosso passado, a nossa própria história, né? A música, né? Então, tudo isso é que está sustentando a gente. Né? Assim, eu acho que é o que está mantendo a gente com o mínimo de sanidade dentro desse processo de tantas novidades, de tantas privações, né? Porque eu não sei se a palavra é essa, mas são privações. Indiscutivelmente, né? A gente sente muita falta de algumas coisas, porque uma coisa é você trabalhar online, que eu acho que isso vai continuar, por opção. Então, você pode sair, dar um pulinho ali. Outro dia eu estava ouvindo um depoimento de algum autor de novela dizendo: eu trabalhei em casa a vida inteira, mas eu dava um pulo no shopping, tomava um café e voltava. Né? Então, é uma coisa. Eu ia no playground e batia um papo com um vizinho. Né? Agora não tem.
Então, obviamente, isso dificulta. Mas o nosso alento é o que a gente pode ver hoje, inclusive com opções que me levam à loucura, né, que é um outro assunto nosso, né? Tanta opção que a gente tem hoje em canal a cabo e não sei o quê, internet, que tem hora que você tem vontade de não ver mais nada, dá uma louca, não aguento, não vou conseguir. Mas isso é muito positivo e outra coisa importante, isso emprega pessoas. A cadeia da cultura está cada vez mais forte, mais vigorosa, né? E ela hoje é um grande elemento de salvação, né? Sem dúvida alguma, né? Ótimo, oferecendo um bem-estar à civilização. Parafraseando Freud, Ana Cláudia comentando sobre o bem-querer, né? A bem-querer empresa, né? Gente, a gente está chegando aqui ao final, né, do nosso papo de hoje. Eu queria só puxar de vocês agora um papo final, uma afirmação, alguma coisa para encerrar a noite, começando com Carlinhos. Pô, eu queria mandar um beijo para minha irmã querida aqui, Verônica, que apareceu aqui elogiando o nome de sua empresa, João. Obrigado. Nossa, é minha irmã e minha médica querida. Olha, gente, eu ouvi uma frase de um cliente, empresário, desses caras que têm empatia porque eles reconheceram alguns padrões mentais, alguns padrões de cabeça arcaicos. Ele falando sobre um jovem liderado dele que tinha uma performance excelente, mas quando começou a pandemia, ele começou a declinar. E ele é um jovem que a galera chama com a expressão, ele tinha sangue no olho, ou seja, era um menino altamente produtivo. E ele começou a perceber que no home office o cara não funcionava e tal e tal. E uma vez ele baixou a bola dele e caiu, perguntou assim, o que é que está acontecendo? Ele disse assim, é porque a cadeira que eu sento, ela é a cadeira que eu comprei na Tokstok para jantar. E no jantar eu só demoro 30 minutos. E agora eu tenho que trabalhar 8 horas com essa cadeira. Aí no dia seguinte, todas as cadeiras do escritório estavam tudo parados, fechado, né? Elas foram levadas para as casas deles. Cadeiras ergonômicas. Isso é empatia. Escutar pragmaticamente uma demanda do outro. E aí ele voltou. Aos poucos ele foi voltando à performance. Então, essa coisa de idealizar. Eu dando aula para as minhas alunas, meus alunos lá, MBA, eu pergunto por que não abrem a câmera? Por que eu fico falando para uma tela de computador só com fotografias ou nomes? Professor, o senhor não conhece minha realidade. Eu tenho vergonha de mostrar o meu cenário atrás. Eu não tenho essa estante bonitinha, não. Então, a gente começa a perceber que o outro iria se constranger. Então, assim, é um mundo que vai exigir um novo tato. Quem tiver querendo voltar, esse universo de home office, ele está revelando algumas coisas delicadas. É isso aí que eu deixaria, né? Se abrir para a escuta do outro. Valeu, Completando, gente. Linhares, uma coisa que você falou é interessante, uma outra observação também, né, que as pessoas estão sendo mais observadas do que nunca. Porque, por exemplo, ao participar, por exemplo, de uma reunião do Conselho de Cultura, que eu faço parte, obviamente, né? Se eu estivesse fazendo presencial, eu estaria sentado na plateia junto com os outros. Agora estou sendo observado o tempo todo. Então, isso, sem dúvida alguma, traz, né, um exercício, por isso que a gente cansa mais, né, muitas vezes no trabalho virtual, porque as pessoas estão vendo a gente o tempo todo, estão observando as nossas expressões. Quando você bota lá as 40 caretas, né, inclusive eu vivi uma situação hilária recentemente, que eu estava numa audiência pública e apareceu uma pessoa deitada numa cama enrolada num lençol. Eu me desconcentrei de tal maneira que eu comecei a falar besteira e dar risada no meio da audiência, porque eu achei aquilo tão louco, entendeu? E a mulher se enrolava no travesseiro, e a mulher levantava e deitava, e se enrolava no lençol. Eu disse, gente, eu não estou acreditando nisso. E eu tive que exercitar, né, a minha concentração, porque eu não conseguia viver aquele negócio. Mas é isso, agora a gente está vendo todo mundo ao vivo em cores. Independente do ambiente, a cara da pessoa está lá, a reação dela está lá. Né? Então, isso é muito louco. João Carlos Carvalho Gomes. Bom, meu nome completo. Olha, eu terminaria assim, agradecendo primeiro a oportunidade que vocês deram, né, para a empresa, mas eu acho que muito mais até para o bem. Né? A empresa vai estar aí, mas muito mais para o bem. Eu acho, Guerra, assim, sinceramente, que não querendo dizer que a pandemia ela traz
as coisas boas. É difícil, porque é duro, porque só quem sente, né, as dores mais ferrenhas da pandemia pode falar sobre isso mais diretamente. Mas algumas coisas, por exemplo, a telemedicina foi regulamentada. A possibilidade de ser atendido, Mônica, deve estar trabalhando muito, né, nesse muito sentido. mais. Os médicos, você poder ter um atendimento médico à distância, isso é uma acessibilidade que nós não tínhamos e que passou a ter. Isso foi muito rápido, isso é muito positivo. Mas nós passamos também a enxergar, e aí é por isso que eu digo assim, depende da consciência e da escolha de cada um. Nós passamos a enxergar, por exemplo, o papel do lixeiro, do cara do lixo, da importância do cara do lixo, do caminhoneiro, né? Do abastecedor do supermercado, das pessoas. Então, sabe aquelas profissões, aquelas atividades, aquilo dali que eram consideradas menores, consideradas, e inclusive afetando a estima das próprias pessoas, naturalmente, pelo contexto inteiro, e não podia ser diferente. E aí nós vemos o seguinte, olha, quando a Mônica fala assim, não tem o rei, não tem o plebeu, porque o vírus colocou todo mundo na mesma condição, eu até diria até um pouco mais. O rei, ele passou a olhar e ver ali que sem o plebeu, ele não tem rei nada. Ele é um rei sozinho, um rei vazio, um rei do nada. Então, nós, na verdade, estamos nessa experiência de forma juntas. Se conectem com o bem, busquem o bem. É uma jornada curta entre cérebro e coração. E toda essa transformação, ela só depende de cada um de nós. Não digo que é sem dor, é com muita dor. Todos nós estamos vivenciando algum tipo de dor. Todos nós perdemos amigos, todos nós perdemos pessoas conhecidas, parentes. Todos nós estamos enfrentando problemas de patologias psicológicas, sociológicas, econômicas nas nossas famílias, nós mesmos, com tudo isso que Guerreiro falou das nossas privações, porque são privações, mas precisamos acreditar. Mônica falou sobre o impermeável, né? Sobre o que não cessa. Impermanente, perdão, desculpe. O impermanente. Cada vez que você acorda, abre o olho, é uma nova oportunidade de um novo dia que nasce. Isso. Então, se conecte com o bem, principalmente nesses dias aí, principalmente amanhã, nessa madrugada. Permita que o bem chegue até você e que, enfim, ele possa te trazer o bem-estar, o bem viver e o bem querer na sua família, com você mesmo, se queira bem sobretudo. Ana Cláudia diz assim, exercitar o bem é um exercício, exige foco e determinação, concordo. E tem uma reflexão de Eduardo Chefe, que eu vou deixar aí de rabicho para a Mônica, refletindo por aqui. Coexistimos em nossa interdependência, mas estamos privados de conviver em meio à transitoriedade. Os cenários de cada um frente às câmaras virou as roupas que estão no armário. É isso mesmo. Eu acho que é uma mudança, né? Não sei se tá ligado meu microfone, tá, né? Sim. Tá. Então, eu quero dizer também que é um novo momento na vida de todos, porque, vejam bem, antigamente, eu não poderia atender uma pessoa online, o Conselho de Psicologia, o Conselho Federal, não facultava eu atender alguém que eu não conhecesse ele pelo menos 3 meses. E se a pessoa fosse morar na Austrália, já era meu paciente, eu poderia continuar o atendimento ele na Austrália, mas teria que ter sido meu paciente antes. Ou seja, eu teria que ter atendido presencialmente para que o conselho autorizasse a escuta a posteriori. Agora, não. Você pode atender pessoas que você nunca viu. É facultado pelo conselho, né? E a clínica social do NAPSE tem tido um crescimento espantoso. Eu tenho um trabalho social, você não conhece, João, que já tem 23 anos, que eu levei a psicanálise para aquele que jamais poderia ter nenhum plano de saúde. Ele é atendido na sua dignidade, horário marcado, com um psicanalista esperando. Pessoas que acordavam 3h30 da manhã para pegar fila do cartão do SUS, hoje faz a sua análise, e temos pacientes com 16 anos de análise no NAPS. Ou seja, é um serviço particular para o pobre. Então, essa ideia, porque eu digo que o NAPS foi concebido nas luzes de Paris, quando eu morei na França, eu tive essa ideia num país social-democrata,
e nasceu na negritude da Bahia. Então, graças ao NAPS, eu recebi o título de cidadã soteropolitana pela Câmara dos Vereadores. Ou seja, eu recebi essa grande presente do NAPS, porque sendo psicanalista no meu consultório particular, eu não ia receber o título de cidadã, mas nós já atendemos quase 10 mil pessoas. Então, o NAPS é uma potência do marketing, é boca a boca, não tem propaganda, é um paciente trazendo o outro. Então, na pandemia, a clínica social, NAPS Online, estamos com pacientes de várias cidades do país. Estamos com pacientes do Brasil inteiro. Estamos com pacientes do exterior. Nós estamos atendendo pessoas de outros países. Nós temos pessoas da Irlanda, da França, brasileiros que estão em São Paulo, Rio, fazendo a formação no NAPS. O NAPS tem grupos do mundo inteiro. Hoje, o meu consultório é meu celular que cabe na minha bolsa. Ou seja, para onde eu for, meu consultório vai comigo, o NAPS vai comigo. Então, esta liberdade global, né, que a pandemia trouxe, foi uma liberdade. Quando eu viajar, meu consultório vai comigo. Eu não preciso deixar de atender meus pacientes se eu for fazer um doutorado no exterior. Meu consultório continua comigo. O online veio para ficar. Então, isso, para mim, foi liberdade. Então, isso foi o benefício da pandemia. Nós temos hoje a clínica social do NAPS, está crescendo, aumentamos os psicanalistas, temos 19 psicanalistas na equipe, fizemos convênio com 2 grandes colégios, de 3 mil pessoas, 3 mil alunos, para serem atendidos, professores e alunos, por um valor bastante acessível, menos que um plano de saúde, para democratizar, porque nossa missão é que o sofrimento psíquico não escolhe classe social. A pandemia trouxe também isso para a gente. O NAPS está crescendo, eu estou muito feliz, a equipe está muito feliz, todo mundo cheio de pacientes, todo mundo trabalhando no seu home office e podendo levar a escuta para pessoas interior do Ceará, interior do Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasil inteiro, sendo atendido online. Então, isso é uma maravilha da pandemia. Infelizmente, trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe muita libertação, por outro lado. É necessário que a gente veja o óculos que a gente vai usar para enxergar essa realidade. Que lente é essa que eu estou usando? Sem dúvida. Então, Ana Catarina diz uma frase aqui, Mônica, que é a frase que todos nós podemos dizer: viva o NAPS. Então, é maravilhoso aí. Eu queria mandar um abraço aqui também para o nosso querido técnico Gabriel, porque eu sempre gosto de falar de quem está nos bastidores, né, que está aqui, né, fazendo com que esse evento possa acontecer tecnicamente bem, né, que trabalha direto com Mônica, que é uma grande figura. Eliana Pavetto, você está aí para fazer a sua volta triunfal no final do nosso Filosofando. Hoje nós tivemos uma plateia constante. Isso é muito bom. E atenta. Eu queria também, viu, Guerreiro, dizer que se inscrevam no meu canal, Escutando o Humano, que eu já fiz mais 10 vídeos novos. E estou levando esses vídeos para ajudar as pessoas, já fiz 30 lives aos domingos, 18 horas, para levar questões psíquicas para a comunidade de uma maneira geral. Então, é uma oportunidade também de levar o meu saber, né? Olha aí o que o online trouxe. Agora eu atinjo muito mais pessoas, então isso foi o benefício da pandemia. João Rafael Dantas, que trabalha também no Bequiri, acabou de mandar uma mensagem aqui. Mas era um link, eu não sei o que ele tem nesse link. Bom, minha gente, a Helena está por aí? Não. Não. Então, vamos encerrar mais um Filosofando com Pizza, dizer que no mês de outubro a gente estará de volta. Agradecer imensamente a João, nosso querido João Gomes, né, que participou de uma forma generosa e brilhante hoje no nosso bate-papo, né, uma participação genial. Né? A gente, nessa nova fase, tem tido muita sorte nas escolhas. Né? Nós tivemos uma participação de Marcelo Veras excepcional, Alessandro Marimpietri fez o 28 de uma forma brilhante, e hoje João trouxe uma contribuição realmente inspiradora aqui para a gente, né? Com a sua humildade de sempre e com a sua unanimidade. Mantendo a unanimidade. Para João. A pessoa, se ele perdesse a unanimidade hoje no Filosofando, seria uma tragédia para a gente. Então, ele vai estar mantendo essa unanimidade. Né, e aí, sorte total para o Bem Querer, né, torcendo aqui, como sempre, desde o início, né, torcendo muito para que dê tudo certo, para que isso possa, inclusive, ser um farol.
Eu acho que essa iniciativa pode ser uma iniciativa farol, né? Ela pode iluminar para muitas outras coisas nessa cidade, que é uma cidade tão criativa e às vezes tão cruel, simultaneamente, né? Tão inteligente e às vezes tão burra. Então, a gente vive nessa contradição, mas eu prefiro acreditar na inteligência, na solidariedade, na empatia, né? Que a gente está aí e que a gente tem condição de atravessar esse temporal, né? E parar novamente, nunca mais em terra firme, porque a gente não vai mais ter terra firme. Agora a gente vai ter eternamente, né, na tremulação, e isso é muito bom. Obrigado a todo mundo, né? Gente. Diga aí, Ares. Não, é o panta-rei, tudo se move. Ninguém se banha 2 vezes na água do mesmo rio. Uma vez, uma aluna minha na faculdade, ela brincou comigo, professor, eu já sei aquela frase, é assim, ninguém fica debaixo do mesmo chuveiro 2 vezes. Realmente. Aí é perigosíssimo. Aí a gente vai para uma discussão terrível. Beijos para... Diga, é maravilhosa. Bom, gente, beijo para todos. Agora, em outubro, a gente já avisa quando vai ser, certo? E a gente volta com outro tema instigante, com muita novidade. Beijo para todos, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado, João. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, Moniquinha.